Agora no TV O Jornal é hora do quadro Mais Verde com Júlia Domênices. O assunto de hoje, como fazer a semente do cacto germinar. Oi, gente, hoje é quinta-feira, dia do quadro Mais Verde, e olha ao meu lado quem está, a Catiúce, que é bióloga e já deu uma dica aqui no nosso quadro, que foi da hidroponia de cactos. E olha só, esse mesmo cacto, nós vamos ensinar como germinar a semente em estufas caseiras, não é isso? Isso mesmo. O nosso cacto daquele dia, ele continua super bonito, deram muitas flores, então muitas pessoas acham que cacto não dá fruto. Sabe que dá flor, mas não dá fruto. Mas isso não é verdade. Então os cactos, além de florir, ficarem lindos, eles dão fruto também. Desse fruto tem a semente. Aí as pessoas perguntam, é possível fazer estufa com cacto? É possível germinar essa semente? E é o que nós vamos ensinar hoje. Olha só, então aqui nós temos o cacto que já deu a flor e aqui o fruto, olha só. E temos aqui para mostrar para vocês outras variedades, não é mesmo? Isso. Então o nosso cacto do meio que está em hidroponia, ele produz esse frutinho que está na fase inicial. Quando ele estiver pronto para colher, aí ele já vai estar no formato desses que estão em exemplo. Todos esses frutos são desse cacto em hidroponia. As outras espécies ao lado também produzem flor e fruto, tanto o cacto quanto a rosa do deserto, que a rosa do deserto também é suculenta. O cacto que está aqui ao lado, ele produz esse fruto que é rosinha, eles têm a característica deles bem parecidas, a única diferença é a cor, que eles têm uma cor bem vibrante, um é laranjado quase vermelho, o outro é bem pink. Ele é um pouquinho maiorzinho, só que o processo é o mesmo. Certo, então vamos lá. Qual que é o primeiro passo? Bom, o primeiro passo é a abertura do fruto. Quando o fruto está pronto para ser retirado, ele sai muito facilmente. E aí a gente já pode fazer a abertura desse fruto, retirada da semente. E é importante alguns passos e eles não devem ser pulados. Por exemplo, retirou a semente e aí tem que deixar a semente secando de um dia para o outro. Bom, um dia para secar a semente e agora nós vamos fazer a estufa. E qual que é o material para fazer a estufa? O material é muito simples. Aquela marmita que a gente compra, plástica, ou qualquer outro alimento que a gente compra em mercado, a gente sempre tem aqueles potinhos. Pronto, a nossa estufa é essa aí. Aí as pessoas perguntam, nossa, mas vai ficar fechado, coitado da planta. É isso mesmo, a planta precisa reter essa umidade, essa temperatura ideal para que a semente tenha ali um plim de nascimento. E é isso que nós vamos fazer agora. Nós vamos colocar a terra. Então vamos lá. Dentro desse recipiente. E eu vou dar algumas dicas importantes para o sucesso da nossa germinação. Quando a gente coloca a terra, dentro dessa terra a gente sabe que tem fungos e bactérias que são naturais para esse ambiente. Mas é importante a gente colocar uma substância que é uma misturinha de água, 1 litro de água, para 1 colherzinha de água sanitária. Antes de qualquer coisa, a gente borrifa a terra com essa mistura para evitar que os fungos da própria terra entrem na nossa semente. Uma vez que o fungo entra na semente, aí ele não vai ocorrer a germinação. Então, muitas pessoas se perguntam e me perguntam também se essa diluição não afeta no desenvolvimento da semente. Como a proporção de água sanitária para água foi bem diferente, é um pouquinho só de água sanitária para uma quantidade maior de água, então não vai afetar a nossa semente. Agora tudo pronto, é só pegar a nossa sementinha e jogar aleatoriamente, ou seja, espalhar na nossa terra. Ah, mas pode grudar uma com a outra, vai ficar muito pertinho. Não tem problema. Os cactos, eles vão brotar. Quando eles estiverem num tamanho
ideal, a gente separa, coloca eles um pouquinho longe do outro, já coloca em vasinhos diferentes. É preciso jogar terra novamente em cima ou não? Não, agora a gente pega a água, somente a água, e borrifa uma água por cima para estimular a germinação dessa semente. Aí é só tampar, colocar na sombra, num lugar com claridade. E quanto tempo mais ou menos? A partir de uma semana você já pode ver pontinhos verdes na sua estufa. Nós temos um pronto aqui, ele já tem um mês. Para ficar já um adulto, demora um pouquinho mais. Tem espécie que até 6 meses, tem espécie que até 1 ano. E para passar para outro local, para um vasinho, ele tem que estar um tamanho bom. Isso. O nosso aqui, de exemplo, ele não tá bom ainda para passar para um vasinho. Ele precisa crescer um pouco mais, enraizar um pouco mais. Essas raízes são raízes mais iniciais, então elas não têm ainda aquela capacidade de se adaptar a um estresse muito grande, porque um replantio, querendo ou não, é um estresse para a planta. Certo. E aqui, nesse tamanho que está aqui já, quantas vezes molha por semana? Como a nossa estufa fica fechada, uma vez molhada, ela transpira. Então essa água ela vai se renovando dentro dessa própria estufa. A partir do momento que você perceber que a estufa está totalmente seca, aí sim você deve fazer uma nova rega. Bacana. Olha só, gente. Que bonitinho, já está crescendo a sementinha que foi plantada. Muito bom mesmo. Bom, gente, essa é a dica da Catiúcia. Muito obrigada, Catiúcia, pela dica. Obrigada a vocês. É sempre bom estar aqui participando e passando alguma informação. Legal. Olha, tenho certeza que o pessoal de casa é novidade e está adorando. Gente, e eu volto semana que vem com mais dica para você e até lá. Um beijo!